Boa noite. A Copa do Mundo acabou no mês de julho, mas a repercussão ainda existe. Então vamos dissecar o que de melhor e pior aconteceu no Mundial da Rússia, mas não só dentro dos gramados, fora dele também. Eu recebo no Ação Nacional de hoje o ex-jogador Marcinho, que vestiu camisas de Palmeiras, Corinthians, Seleção Brasileira, Atlético Paranaense, e o nosso repórter Carlos Júnior, que traz o olhar jornalístico, ele que esteve na Rússia, acompanhou todos os jogos da Seleção Brasileira, inclusive a eliminação diante da Bélgica, e vai contar tudo o que viu lá na Rússia, na ex-União Soviética. Boa noite, Carlinhos. Apresentar primeiro que é o filho da casa, né? Então, boa noite, que é o nosso repórter aqui na Rede Século XXI. Boa noite, Carlão. Uma satisfação imensa estar aqui. E a gente vai falar muito sobre a Copa do Mundo, sobre o lado fora, o que aconteceu com o torcedor, a mobilidade, tudo que aconteceu no extracampo e, claro, também dentro de campo. E Marcinho, nosso grande amigo, grande parceiro, já esteve aqui em outros programas da casa, nos programas esportivos que existiam aqui na casa, e hoje para um programa de um bate-papo, mas repercutindo a Copa do Mundo. Você que já esteve lá, já vestiu a camisa amarela e vai falar um pouquinho sobre o Mundial da Rússia. Boa noite, eu agradeço, Carlão, Carlos, por estar aqui. Vamos falar um pouco, né, dessa trajetória do Brasil na Copa, né? E tem bastante coisa para a gente falar, né, para a gente poder comentar. No geral, né, a gente vai procurar entrar no assunto de seleção brasileira mais para o segundo bloco, mas, Carlinhos, você gostou da Copa? Vou chamar você de Carlinhos, bem Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. E eu vou chamar você de Carlão, pode ser? Ótimo. Gostou da Copa? Gostei. Acho que foi uma Copa muito positiva, não só no que diz respeito à organização, à infraestrutura que tivemos, que a gente encontrou lá, uma infraestrutura muito bem feita, muito bem pensada, muito bem elaborada. Então, acho que na parte de organização, sim, uma Copa muito boa. Na parte esportiva, considero também que tenha sido uma Copa boa. Não tivemos tantas novidades no quesito tático, né? O Marcinho pode até falar melhor depois pra gente, mas acredito que foi uma boa Copa, sim. Acredito que tivemos uma qualidade muito boa dentro da Copa do Mundo. Gostou, Marcinho? Até traçando um paralelo que foi 2014, 2018, gostou? Eu vi assim, como o Carlinhos. Também, como o Carlinhos comentou, uma Copa bem organizada, realmente, sempre num evento como esse, a gente fica um pouco tenso em relação a como o mundo vem se passando, né? Muitos ataques, essas coisas. Organizado, muito bom. Eu acredito que, tecnicamente, foi um pouquinho abaixo do que a gente até mesmo espera. Muita surpresa de seleções nessa Copa do Mundo, mas já vimos outras Copas aí com uma qualificação de jogadores num momento também muito bom. Eu acho que a Copa deixou só um pouquinho isso. E, claro, apareceu outros jogadores. No momento como uma Copa do Mundo, aparecem jogadores decisivos, novos jogadores que se firmam num campeonato, no cenário mundial. Mas, num total, foi assim, foi bom. Certo, você tocou num assunto até falando um pouquinho extra-campo, né, antes da Copa. Isso foi muito latente na Euro, né, em 2016, sobre ataque terrorista. Tinha tido aquele problema no Saint-Denis, né, entre França e Alemanha, aquela bomba que estourou. Você que foi para a Rússia, Carlinhos, existia um certo temor? Como que foi a segurança entre vocês brasileiros, né, que o brasileiro não é muito acostumado a isso? Como é que foi essa com relação a um possível ataque, por exemplo? Olha, a gente realmente ficou bem preocupado na pré-Copa, né? Uma preocupação que vinha já bem latente, como você disse, da Eurocopa, de possíveis ataques. Tivemos também aquela onda de hooliganismo, né? De possíveis hooligans russos contra hooligans ingleses. Mas, Carlos, chegando lá, a gente percebeu que a segurança estava ferrenha, foi realmente levada a sério. Foi criado vários programas, várias coisas para obstruir essa chegada de pessoas que pudessem avacalhar o torneio, né? Então foi criada uma espécie de Fan ID, que eles chamavam de Fan ID, que você era obrigado a fazer meio que uma identificação, um documento de identificação. E logo na imigração, na chegada ao país mesmo, eles te obrigavam a apresentar esse documento, né? Mais até do que o passaporte, o que me surpreendeu um pouco. Então, foi um meio que eles arrumaram de conseguir realmente monitorar quem estava chegando, quem estava saindo. Dentro também da estrutura da Copa, nos estádios, a segurança muito bem feita, muitos seguranças particulares. Polícia a gente pouco via nos ambientes de jogos. Mas
Cara, não tivemos grandes problemas nenhum em relação à segurança. Muito bem organizado, muito bem planejado nesse ponto de vista. Tá certo. Já a gente vai falar também da movimentação da torcida brasileira na Copa, que foi interessante. Acho que eu nunca vi um movimento tão bacana da torcida do Brasil no Mundial, né? Porque normalmente a torcida do Brasil é aquela coisa, eu sou brasileiro, né? E dessa vez não, parecia torcida de clube mesmo, que foi interessante. Mas, senhor, bola rolando. A França, você considera como justa o justo o título da França? A França chegou como uma das favoritas, mas no início contra a Austrália ali meio complicado, mas foi se ajustando. Justo. Pelo que aconteceu, justo em todas as partidas, porque se classificou de uma maneira onde, não mostrando um grande futebol, mas nos momentos decisivos, realmente a seleção francesa tomou um corpo, os atletas realmente entenderam essa mudança de fase e foi para mim com todo êxito essa conquista. Nossa, e agora como explicar, por exemplo, na seleção da França, nós vamos entrar no assunto da seleção brasileira, mas a gente criticou muito aqui o Gabriel Jesus, né, por não fazer gols, por ser aquele centroavante tático, um cara para ajudar. Mas a França, na realidade, ela tinha um centroavante tático que era o Giroud, né? Que não marcou nenhum gol na Copa do Mundo e foi titular praticamente durante toda a Copa, né? E até aqui a crítica brasileira também despejou, né, alguns elogios, entre aspas, para o Giroud, mas por ter sido campeão, será que ficou em segundo plano essa coisa do centroavante tático na França? Bom, eu particularmente acredito que assim, ele teve as oportunidades, isso foi visível nos jogos, mas o ataque da França funcionou de uma maneira onde até isso a gente deixa de lado, se ele fez gol ou não. Realmente jogadores assim que aquelas peças que tinham que ser decisivas foram, outras peças também, no meio de campo para frente da França, funcionou tudo excelente. E então, nesse momento, até mesmo numa visão da França, essa questão de um grupo, a questão dessa valorização, que é um pouco do lado de lá, né, o europeu, já que no Brasil a gente tem um futebol que já era mais individualista, né, e sempre a gente teve grandes referências no ataque, então foi justo e assim, a disposição dele também em relação às partidas, assim, foi extraordinário. Até outro dia eu estava assistindo alguns programas esportivos e muita gente falando, né, criticando a respeito do Giroud. Aí passaram alguns gols da França e num jogo, eu acho que talvez ali a França foi colocada à prova, apesar da Argentina ter feito uma Copa bizonha e muito desorganizada taticamente, mas ela enfrentou a França, né? Talvez o peso da camisa e tal, mas enfrentou a França. E no momento mais complicado da Copa, talvez para a França, tenha sido esse contra a Argentina, e o Giroud apareceu no passe para o Mbappé. Né? Então, talvez essa função tática do Giroud não tenha sido muito valorizada, mas acho que no momento de perigo da França ele aproveitou, ele apareceu, né? E foi assim uma partida onde a França, tudo funcionou. Mbappé, o número 7 que fugiu também, o Griezmann, assim, tudo que eles tinham que fazer foi feito muito, muito bom, muito bem. E você pega uma Argentina onde não vinha num momento bom, mas assim, o argentino quando ele se classifica, ele chega numa decisão, num patamar desse, eles crescem. Sim. Mas realmente a França superou todas as expectativas, na minha opinião, e fez uma excelente partida. Sim. Realmente foi num jogo que tudo aconteceu, né? O Pavard acertar um chute daquele, foi eleito o gol da Copa, é. né? Quando que um chute daquele... Até a virada da Argentina era inesperada, né? Porque eu não esperava uma Argentina aguerrida daquele jeito, sempre levando em consideração a desorganização do time portenho, mas conseguiu lá se superar. E para fechar esse assunto, França campeã, decisão de Copa do Mundo, e a Croácia, vocês gostaram? Olha, eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, né? A gente já conhecia a qualidade, a gente sabe, né? A gente que acompanha um pouco o futebol internacional, sabe da qualidade individual que eles tinham. Rakitic, Modric, enfim, Mandzukic na frente, o próprio Perisic também tem uma atuação boa no clube dele. Enfim, então... Acredito que individualmente não foi uma surpresa tão grande, mas coletivamente a gente não esperava eu pelo menos não esperava uma atuação tão brilhante, coletivamente. Acho que o time se superou,
Acho que isso até mostra, talvez, um novo modelo do futebol mundial, né? Um novo patamar de equipes que antes não eram tão consideradas e que hoje chegam com força. Croácia, Bélgica, enfim, tantas outras que se destacaram de uma forma surpreendente nessa Copa. E o Modric, melhor da Copa? Por todo esse caminho que ele percorreu na Copa, a gente poderia ter outros nomes, mas Mbappé também fez uma grande Copa em relação de fazer gols, mas a importância do Modric dentro da Croácia foi impressionante. E até chegar numa final, superando já muitos anos que tinha tido um terceiro lugar, né? Merecedor, vinha num momento muito bom também no Real Madrid. Né? Se você pega alguns atletas ali da Croácia, são atletas que estavam num bom momento quando chegaram, em grandes clubes, chegando na Copa. Então, isso faz diferença. Então, para mim, foi muito bom poder ter aí um 10 aí voltando a... E você sabe que, assim, a gente acompanha o futebol europeu e tal, mas Real Madrid, Barcelona, e como o Real Madrid ele é formado por galácticos, né, por estrelas, pelos melhores jogadores do mundo, o Modric tem um papel importantíssimo, sim. Mas lá acho que a estrela fica com Cristiano Ronaldo, ora com Benzema, com Marcelo, né, com jogadores de mais destaques. Né? A gente não percebeu muito o Modric. De repente, na Croácia, com a faixa de capitão, camisa 10, o dono do time, falei, nossa, mas que jogador monstruoso, né? Não sei se no Real Madrid ele fica um pouco mais... Não que ele não jogue nada no Real Madrid, pelo contrário, é um motorzinho do time. Mas ele não aparece assim tanto como no time da Croácia, né? Na Croácia é fundamental. Acho que é questão de dividir responsabilidade, né? No Real Madrid ele tem outras estrelas do mesmo quilate, até mais valorizados, né, que ele. Na Croácia ele é meio que, realmente, o que você falou, meio que o dono do time, tem a faixa, tem a responsabilidade de guiar o time. Ele é o ponto de referência da Croácia. Ele é o cara que tem a responsabilidade de fazer o diferente, de fazer aquilo que os outros, talvez outros jogadores não consigam fazer. Ele é o diferente. Acho que por isso que valorizou tanto essa grande atuação dele, foi ter essa responsabilidade. Tá certo, então. Esse só foi o primeiro bloco do Ação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo. No segundo bloco, a gente já vai começar a polemizar um pouquinho, falar mais de seleção brasileira, falar sobre o Neymar, a permanência do técnico Tite, encaixar o assunto do VAR também. Se não der no segundo bloco, a gente vai para o terceiro para falar desse tão polêmico VAR. Mas é só o começo desse Ação Nacional, uma repercussão, passado aí quase um mês da Copa do Mundo, a repercussão do que foi o Mundial da Rússia e o futuro também da seleção brasileira. Eu estou com o Carlos Júnior, nosso repórter aqui da Rede Século XXI, que foi para a Rússia, e também estou com o Marcinho, jogador que já passou pela seleção brasileira. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.